Fala galera, Caioba Cartola Show na área, na hora de escalar mais uma vez o nosso Cartola para essa terceira rodada, sempre com grandes convidados e dessa vez ela já é de casa, né? Ela é do Grupo Globo, ela tá sempre arrebentando nas redes sociais, participa das lives com o Veloso, com o Dandan, com o Caçocla, com todo o nosso time. Prazer te receber de novo, Cami, tudo bom? Oi, Caio, tudo bem? E você? É sempre um prazer participar aqui do seu programa, que é um grande sucesso aqui do Cartola, o Caioba Cartola Show. E eu espero, de alguma forma, ajudar as cartoleiras e os cartoleiros, não apenas na questão de imitada, mas também para valorizar bastante na terceira rodada, que é uma rodada bem difícil. Já que você tocou no assunto, e eu acho que essa é a grande dúvida de todos os cartoleiros, como funciona o processo de valorização dessa terceira rodada, que é um pouquinho diferente das duas anteriores, né? Sim, é bem diferente comparada com a primeira e com a segunda rodada. E basicamente assim, Caio, tem que escalar jogadores que você vê um potencial muito grande de imitada, que vai refletir na pontuação dele, o que ele for fazer ali em campo vai refletir na pontuação e fugir dos extremos. O que seria o extremo? Jogador que é muito caro e tem uma média muito baixa, ou jogador que valorizou demais ou desvalorizou demais. Então, fugir desses extremos e focar nos confrontos. Priorizar aqueles confrontos que você considera mais interessante para a rodada, jogadores com maior potencial, para escalar, pontuar bastante e você valorizar bastante aqui no Cartola também. Sempre lembrando que para o cartoleiro Pro tem ali o mínimo para valorização do lado direito, então vire cartoleiro Pro, porque nesse início de campeonato ajuda bastante. Nosso Caioba Cartola Show vai ao ar sempre às terças-feiras, mas quando tem rodada de segunda e o mercado abre um pouquinho mais tarde, a gente acaba jogando para quarta, tá? Para dar tempo de escalar, de fazer edição. Então, perdoem a mim e a Cami e sempre estejam atentos às informações do GE, às lives, a todo o conteúdo dentro do YouTube aqui do Cartola, porque a gente tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta, enfim, tem rodada de Copa do Brasil. Então, tem muita mudança de um time provável para aquele time que vai entrar em campo no final de semana. E sempre pedindo para que vocês ativem o sininho, que vocês façam a inscrição do canal. Agora, a gente está no TikTok também, então tem muita brincadeira, tem muita informação, muito conteúdo para escalar o teu time, né, Cami? Tem muito conteúdo, toda rodada a galera pode acompanhar em todos os perfis do Cartola, nos meus perfis também, sempre posto bastante coisa. Então, fiquem de olho. Acompanhem, porque vale muito a pena e tenho certeza que no final da temporada vocês vão mitar, vão valorizar muito melhor, vão ganhar as ligas de vocês com base aqui nas nossas dicas. Na última rodada a gente recebeu aqui o Maynard, nosso gato mestre, e ele fez 68,10 pontos, tá liderando o ranking desse início de competição, e a melhor dica também foi a dele, ó. Ele falou do Gabriel Peck, o Gabriel Peck fez 11,70, então, Cami, 68 para você que é craque, dá para assumir essa ponta, não dá? Eu quero mais de 80 pontos. Já pensou chegar em 80? Quem sabe 100 pontos, né, Caio? Vamos buscar esses 100 pontos aí na terceira rodada. Você sabe que o Veloso, aquele traíra, né, que é a voz da consciência aqui do programa, ele sempre joga uma casca de banana para dificultar a vida na hora da gente escalar o time. O desafio dessa rodada é que você tem que escalar 3 jogadores. Ele foi bonzinho com você. 3 jogadores que atuarão nos clássicos estaduais. Tem Palmeiras e Corinthians em São Paulo, tem Flamengo e Botafogo no Rio. Não tá difícil, né? Não, tranquilo. O Beto foi gente boa com a gente, foi gente boa. É possível escalar, tem nomes bem interessantes aí para a terceira rodada. Então, para abrir o nosso programa com vai imitar ou vai zicar, uma dica, que o jogador mais escalado nessa abertura do mercado é o Pedro, centroavante do Flamengo. Pode ser um dos 3 que você tem que colocar no teu time. Sim. Flamengo disputa o clássico contra um Botafogo que vem embalado, de 2 vitórias, venceu o Bahia na segunda-feira fora de casa. Dá para confiar no homem? O Pedro sempre é uma baita opção, né, Caio? Uma máquina de gols, e eu acho que é natural ele ser o mais escalado, ou ficar entre os mais escalados, porque é impressionante o desempenho que o Pedro tem, e o Flamengo é um time que cria muito, né? Um time muito ofensivo. Então, eu acho que dá para escalar o Pedro, sim, ele é uma ótima opção, e é um clássico, né, contra o Botafogo. Também tem opções interessantes pelo lado do Botafogo, como o Eduardo, ou até mesmo o Tiquinho, que eu gosto bastante. Acho que tem nomes bem interessantes aí nesse clássico. Então vamos botar nosso campinho e você começa. Pedro, mais escalado nessa
Abertura de mercado. Vai abrir o teu ataque? Vamos com o Pedro, então. Vamos iniciar aqui a nossa escalação com o Pedro no ataque. Eu preciso escalar 3 jogadores dos clássicos, né? Então já escalamos o primeiro, que será o Pedro, que é o mais escalado até o momento da terceira rodada. Pedro, que está valendo aí 14,99, quase 15 cartoletas, tem uma média de 5,70, que é uma média ótima. Sim, né? Média boa. Você manda, Cami, quer fechar o ataque, quer ir lá para trás, por onde você quer começar? Vamos fechar o ataque, então. Vamos fazer diferente aqui a escalação. Quem é que vem, então, pro lado do Pedro? Então, eu vou, em homenagem ao Beto, vou de Pedro Raul. Vou com o atacante do Vasco em casa contra o Bahia. Eu vejo esse como um dos principais jogos da rodada. O Vasco começou muito bem o Campeonato Brasileiro, ganhou do Galo fora de casa, empatou com o Palmeiras, atual campeão brasileiro. Então, eu acho que o Pedro Raul pode ser uma excelente opção para essa rodada. Vasco que pega o Bahia em casa e o Inter que pega o Goiás no Beira-Rio. Você acha que são, talvez, os 2 grandes favoritos dessa rodada? Eu acho que sim, Caio. O Inter jogou muito bem contra o Flamengo também. O Goiás vem de uma ótima vitória diante do Corinthians, jogando em casa. Mas esse jogo aí do Inter tem tudo para ser um dos principais aqui para o Cartola. Tem ótimas opções na defesa, meio de campo, no ataque também. Porém, assim, Caio, eu não consigo deixar de fora o Hulk do meu time, das escalações que eu faço. O Hulk sempre é escalado. Eu não sei para você, mas eu fecharia o meu ataque com o Hulk. Mas queria saber a tua opinião. Você manda. Eu acho que tem o Hulk como grande opção, tem o Wanderson como ótima opção. O Gabriel Peck, para quem tem muito dinheiro, para quem tem cartoleta sobrando, que nem o programa, tem 120, quase 130 cartoletas, é muito mais do que eu tenho para escalar. Tá com muito dinheiro. Até uma dica para quem gosta de fechar um ataque, seria a sugestão de Pedro Raul e Gabriel Peck, assim você acaba cercando esse potencial do Vasco na rodada. Mas eu vou com o Hulk. O Hulk, para mim, é sempre uma excelente opção, muita média básica, tá em busca do primeiro gol aqui no Campeonato Brasileiro, quem sabe diante do Atlético Paranaense, ele marca o seu primeiro gol. Tem jogo pela Copa do Brasil, depois tem Libertadores. Então, só fica atento quem é que vai pro jogo. O Hulk não dá para deixar de fora. O homem joga. Não dá para deixar. Joga muito. E é importante falar isso, Caio, até pra galera ter muito carinho na hora de escolher o banco ali, de escalar o banco de reservas, pensar com muito carinho nas escolhas dos reservas, porque se acontecer, enfim, o jogador não atuar na partida, ter um banco muito bem reforçado ali que possa garantir uma grande mitada também. Quem que vai para o banco? Acho que o Ângelo dos Santos, pode ser? Acho que ele cabe, né? Entre as opções. Cabe. Baratinho, é um jogo contra o América. Então, fechamos nosso trio de ataque. Quer ir para meiuca ou lá para trás? Pode ser meio de campo, vamos pro meio. Meio de campo, comentou sobre o jogo do Inter e do América Mineiro. Eu vou com o Alan Patrick. Eu acho que é um dos principais jogadores do Internacional, muito participativo. Tem o pênalti também, que eu acho que é interessante. Então eu vou com o Alan Patrick, nosso meia. Gosta da opção, Caio? Gosto muito. Acho que vai ser uma das unanimidades da rodada, inclusive, porque está jogando muito, média de 5,80, né? Boa, então vamos com o Alan Patrick. Segundo meia, então, aqui na nossa escalação, eu vou com o Eduardo do Botafogo. Então, para já fechar ali os meus jogadores do clássico, vai ficar faltando apenas um. Vou com o Eduardo. No jogo contra o Bahia, ele até jogou, acho que meio que de segundo atacante ali, ficou bem ofensivo no jogo contra o Bahia. Não foi muito bem, praticamente não teve nenhuma média básica, mas eu gosto bastante do Eduardo. E aí você usou 2 jogadores que vão fazer o clássico do final de semana. Fica faltando um do desafio proposto pelo programa. Ai, que dúvida agora, Caio. Eu gosto, tem ótimas opções. Tem vários nomes aí que a gente pode conversar e falar. Enfim, 2 que eu gosto muito. O primeiro é o Andrei, do Vasco. Gosto bastante da opção dele, muita média básica. E eu gosto do Michel Araújo, do São Paulo, contra o Coritiba. Eu acho que também é um meia bem alternativo, bem ofensivo, que pode render alguns pontos interessantes aí. Coritiba que perdeu 2 jogos, já sofreu 6 gols. Então dá para pensar numa peça ofensiva do São Paulo. Fico dividida entre os 2, Caio. Gostaria de saber a sua opinião entre André Santos e Michel Araújo. Quem que você prefere aqui para nossa escalação? Eu vou te falar. Nessas horas, quando eu tenho dúvida, eu acho que são jogadores de características muito diferentes, né? O Michel, um meio atacante, o Andrei, um cara mais de entrega no meio de campo.
eu sempre vou no que eu considero uma bola de segurança, que é o número de desarmes. Então eu acho que o Andrei, ele dificilmente vai negativar, porque ele participa muito do jogo, ele rouba muita bola. Achei ele fundamental nesse meio de campo do Vasco. E pisa na área, um cara que faz gol como fez na estreia contra o Atlético Mineiro. Aqui no programa, vamos de Andrei. Quem quer apostar no Vasco, mas não quer gastar tanta cartoleta? Uma outra boa opção, Alex Teixeira. Quem quer confiar no São Paulo, que joga fora de casa contra o Coritiba? Aí você tem o Michel Araújo. Mas vamos de Andrei aqui. Vamos de Andrei. Vamos acreditar no bom momento que esse menino está vivendo. Em homenagem ao Veloso, Caio. Ele, declaradamente, um torcedor vascaíno, tem alguma coisa que não tá funcionando. Algo de errado. Acho que ele deveria apostar mais no time dele, ser mais clubista, então, aqui no Cartola. Ter arriscado um pouco mais. Quais as chances de ter 8 jogadores do Vasco no time dele nessa rodada? Gigante. Acho justo ele escalar o time dele assim. Mas vamos fechar esse banco de reserva. Ele comentou aqui, Caio, que as rodadas do time dele vai ser todo Vasco. Ele vai fechar o Vasco inteiramente. Time inteiro. E no banco de reservas, acho que a gente pode colocar, então, o Michel Araújo no banco. Vamos lá para trás, então? Quer começar com goleiro, laterais ou zagueiro? Laterais. Vamos para as laterais. E eu queria dar uma sugestão. Assim, é uma ousadia, eu diria, Caio. Pensei em fazer a dobra do Vasco na lateral, pra gente cercar os laterais com o Piton e o Puma Rodrigues. Eu sempre gosto de fazer isso, de cercar um time na parte defensiva, e pensei em fazer isso com o Vasco. É arriscado? É arriscado. Porém, caso dê certo, a certeza de uma grande imitada. E aí, Caio, o que tu acha? Eu acho uma estratégia ousada, mas é isso. Quem não ousa não ganha a liga, não pontua. Pumita, o Adnet do Campeonato Brasileiro, então... E Lucas Piton, que fez uma grande assistência, né? Não contou como assistência, porque foi o cabeceio do Pedro Raul, e no rebote o Peck fez o gol, mas tem jogado bem, tem sido consistente lá atrás, sempre foi muito forte no apoio, cruza muito bem. Fala que ele não é a cara do Adnet, dá uma olhada no Pumita. É muito parecido, ele lembra demais, E é muito ofensivo também, né? E no banco? Pode ser o do Botafogo, então, de Plácido no banco. Zagueiros agora. Zagueiro tá difícil. Eu tenho um que eu gosto muito, que é um zagueiro bem coringa, que é o Igor Gomes, do Inter, jogando de lateral. Então é um zagueiro que você escala de lateral, tem um potencial a mais de desarmes, né, de participar um pouco mais. Vou com ele aqui na nossa escalação, Caio. E fez um belo jogo contra o Flamengo, deu conta do recado ali. Foi muito bem. Eu escalei ele, inclusive, contra o Flamengo. Ele perdeu o SG, mas teve vários desarmes na partida. Jogou muito bem. Olha como é difícil, Cartola, né? A grande sensação desse início de brasileiro, até pelo título do estadual, é o Fluminense. É o time que tem encantado todo mundo. Como é que você vai escalar alguém do Fluminense fora de casa contra um Fortaleza que também é muito bem montado? Difícil, né? Você tem Cano, você tem área, você tem o Nino, mas você arrisca ou não? Sim. Eu gosto da opção, acho que nem tem como falar que não gosta, porque é impossível, né? Mas tem ótimos nomes. Os laterais também foram muito bem na rodada passada, o Alexandre, Samuel Xavier. Mas é aquele risco por ser um jogo fora de casa. Aí você acaba analisando jogos em casa, com potencial também, e acaba optando por outros defensores. Mas, sem dúvida, são ótimas opções. Os jogadores do Fluminense, que começou com tudo esse Brasileirão, né, Caio? Tá voando. Quem é que vai, então, para nossa zaga ao lado do Igor? Ao lado. Eu tô um pouco em dúvida novamente. Dois zagueiros que eu gosto bastante. Lemos, Atlético Mineiro, muita média básica. E o Gustavo Gomes, do Palmeiras. É um clássico contra o Corinthians, porém Gustavo Gomes dispensa comentários, né? Acho que irei com o Lemos. E aí sobra mais um pro desafio, eu colocaria o Everton de goleiro. Ou eu coloco o Gustavo Gomes de zagueiro e coloco outro goleiro. Tô na dúvida agora. Ai, meu Deus, cai aí. Quem que você gosta mais? Lemos ou Gustavo Gomes para a rodada? Eu? Posso palpitar? Com certeza. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Então, vamos de Gustavo Gomes. Pelo seguinte, o Palmeiras já tem a vida encaminhada na Copa do Brasil, ganhou da Tombense por 4-2, então deve até poupar alguns jogadores. O Corinthians joga a vida contra o Remo e depois na semana seguinte pela Libertadores. Além do desgaste, o clima não tá legal. O ambiente no Corinthians, pela questão do Cuca, pelos resultados que não chegaram, tá muito pesado. Então, acho que vem um Corinthians pressionado, que deve jogar fechadinho, contra um Palmeiras mais descansado e cheio de confiança. E a bola aérea do Palmeiras é muito forte. Gustavo Gomes, para mim, já venho dizendo isso há uns 2, 3 anos,
é o melhor zagueiro, não do Campeonato Brasileiro, da América do Sul. Vamos de Gustavo Gomes? Bora, vamos de Gustavo Gomes. Baita zaga, a opção do Murilo também é boa. Conseguimos, fechamos o desafio com Gustavo Gomes, Eduardo e Pedro. Deu e para o banco? O Vitão, do Inter, pode ser. Pode ser o Vitão. Ótimo. Ótima opção, bom zagueiro também. Quem é que vai pro gol? Aquele momento de dúvida, goleiro para SG, goleiro para defesa, sabe? Quem que eu escalo? Tem opções bem legais para a rodada. Por exemplo, se a gente pensar na última rodada, o América Mineiro finalizou um monte o jogo contra o São Paulo, o Rafael fechou o gol. Tem a possibilidade aí do João Paulo também garantir algumas defesas contra o América Mineiro. Gosto da opção do Keller, goleiro do Internacional, contra o Goiás, já que é um dos principais confrontos aqui para o Cartola, pensando na questão de SG. Acho que é bem interessante o Keller. Tem a opção também do Léo Jardim, do Vasco, que também é um dos principais jogos para a rodada. Acho que eu fico entre esses nomes. Tu tem alguma outra sugestão de goleiro, Caio, para a rodada? Não, acho que não vai fugir muito disso, não. O João Paulo pega muito e o time do América finaliza muito, né? Perdeu os 2 jogos, mas assim, os 3-0 contra o São Paulo não retratam o que foi o jogo. O Rafael, Exato. Você falou ainda, foi o melhor em campo. Léo Jardim pegando muito, acho que uma das grandes contratações para essa temporada do Vasco. Keller é uma bola de segurança, né? Que a gente imagina que o Inter vai garantir o SG jogando em casa contra o Goiás. Gosto de todas as opções, e aí é só para ficar em cima do muro para você decidir. Tem aquele detalhezinho agora de qual goleiro que vai estar inspirado no dia para garantir aquela mitada pra gente. Mas eu vou descartar o goleiro do Vasco, já que a gente fez essa dobra na lateral, para não colocar 3 de uma vez. Eu vou descartar ele. Eu acho que eu vou com o João Paulo dos Santos, Caio. E na nossa reserva pode ser o Keller, então, do Inter. Cami! Agora chegou aquela hora que faz... Não, vamos do treinador, antes de escolher o capitão. Treinador, eu vou com Barbieri. Já que eu escalei tanto os jogadores do Vasco aqui, acho que é justo colocar o Barbieri de técnico, né? Nosso time escalado com Barbieri de treinador, João Paulo no gol, Lucas Piton e Pumita nas laterais, Igor Gomes e Gustavo Gomes, dupla de Gomes na zaga. É verdade. Alan Patrick, Andrei e Eduardo no meio, Pedro, Hulk e Pedro Raul na frente. O que faz toda a diferença no Cartola, mesmo lembrando que a pontuação do capitão mudou, né? O ano passado ela dobrava, agora ela é 1,5 a mais. Ou seja, quem é que leva a faixa no teu time, Cami? Minha faixa será colocada Pedro Raul. Vou com Pedro Raul de capitão aqui na nossa escalação, Caio. Pedro Raul com a faixa de capitão. Gostou do time, Cami? Gostei demais, Caio. Inclusive, o jogo é na segunda-feira, às 8 horas da noite, antes do seu programa Boleiragem. Então, para quem gosta de um joguinho na segunda-feira, e o Pedro Raul de capitão aqui no nosso time. Eu adoro, agora que a gente tem o Boleiragem toda segunda-feira às 10 horas, né? Grudadinho ali na rodada do Brasileirão. Eu adoro quando a gente pega de jogo, porque aí a torcida do Botafogo tá bombando na audiência, a torcida do Vasco vai ser a mesma coisa na segunda-feira, aí a gente já pega o trilho lá em cima. É bom para todo mundo, bom para todo mundo. Boa. Fala um pouquinho dos teus projetos, como é que tá a tua temporada, divulga suas redes sociais para quem tá acompanhando aqui o programa. Isso, galera, para quem quiser seguir meus perfis, @CamilaCCampos, Twitter, Instagram, TikTok também, então dá para procurar pelo TikTok. Canal no YouTube, também faço alguns vídeos mais rápidos por lá. E é claro, toda semana aqui no canal do Cartola tem as minhas dicas no sábado de manhã, bem cedinho, às 9 horas. As nossas lives nas sextas-feiras também. Então, assim, muito conteúdo para vocês durante toda a semana aqui durante o Cartola. Obrigado, viu? Sempre bom ter você aqui com a gente. Dá um beijão na sua mãe. Acompanhe, então, sempre as lives. Tem o programa do Dandan. Tem a live com o Caçoca, com o Veloso, com o Gato Mestre, com a Cami, com toda a nossa equipe. E não se esqueçam que o programa está indo ao ar na quarta, tem rodada de Copa do Brasil, então chega lá na sexta. Esse ano é uma novidade, no sábado, antes do primeiro jogo da rodada, 1 minutinho antes, ainda pode mudar a escalação. Então fiquem atentos, dá uma confirmada, dá uma conferida, para não ser surpreendido. Por isso a importância do banco de reservas. E na semana que vem a gente está de volta com mais um grande convidado, tá? Tchau, galera. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.